Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet no YouTube é @joãonazarella1374. O nosso assunto atual, os assuntos são variados, diversos, mas o nosso assunto no momento é religião. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, as explicações dos mesmos, contidos aqui na própria Bíblia Sagrada, incentivando assim a leitura das Sagradas Escrituras. Já atravessamos aqui, concluímos a primeira parte da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, se refere aos 5 primeiros livros e as explicações dos mesmos. E estamos já na segunda parte da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, os livros históricos. Estamos realizando a leitura do 1º e 2º Reis, é o 5º livro histórico, né, entre os livros históricos, na segunda parte da Bíblia Sagrada, e o 10º livro na nossa contagem geral, entre todos os livros da Bíblia, pela nossa contagem, é o 10º livro, 1º e 2º Reis. E no nosso vídeo anterior nós concluímos a leitura do capítulo 9, as explicações do mesmo, e hoje continuaremos a leitura do 1º livro dos Reis, no seu capítulo 10, que está incluído aqui no segundo assunto, um rei construtor, né? Na segunda parte do 1º livro dos Reis, Salomão, da sabedoria à loucura. O capítulo 10, meus amigos, conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos? 29 versículos. Primeiro tópico, relações diplomáticas dispendiosas. Segundo tópico do capítulo 10 do 1º livro dos Reis, o fascínio que hipnotiza. Terceiro tópico, a quem serve o aparato militar? É uma pergunta, uma interrogação. 3 tópicos do capítulo 10. Vamos para a leitura do mesmo. Capítulo 10, 1º livro dos Reis, primeiro tópico, relações diplomáticas dispendiosas. Antes, o 1º e 2º Reis, vamos ver aqui, dar a nossa explicação que nós sempre fazemos aqui no início dos nossos vídeos, né? Pela introdução, né? 1º e 2º Reis, da glória à ruína. Os livros dos reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 561 a.C., continuando a história da monarquia iniciada com Saul e Davi. Depois de Salomão, o império se divide, 931 a.C., em 2 reinos. O reino de Israel, com sede em Samaria, que caiu em poder da Assíria em 722 a.C., e o reino de Judá, com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governaram. A fidelidade a Deus leva à bênção e à prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio. Conforme 2º Reis, capítulo 17, versículos 7 a 23. É assim, só para entendermos aqui o 1º e 2º Reis, aqui no início da sua introdução. Capítulo 10, vamos para a leitura. 1º livro dos Reis, primeiro tópico, relações diplomáticas dispendiosas. Versículo 1. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi submeter o rei à prova por meio de enigmas. Versículo 2. Chegou a Jerusalém com uma imponente comitiva de camelos carregados de perfume, muito ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e lhe propôs tudo o que pensava. Versículo 3. Salomão, porém, soube responder a todas as suas perguntas. Não houve uma só questão demasiado difícil que o rei não pudesse resolver.
Versículo 4. A rainha de Sabá ficou assombrada ao ver a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído. Versículo 5. As iguarias de sua mesa, a corte sentada, os serviços e uniformes dos empregados, as bebidas, os holocaustos que Salomão oferecia no templo de Javé. Versículo 6. Então ela disse ao rei: é verdade tudo o que ouvi na minha terra sobre você e sua sabedoria. Versículo 7. Eu não queria acreditar no que diziam antes de vir para ver com meus próprios olhos. O que me contaram não é nem a metade. Sua sabedoria e riqueza são muito maiores do que eu tinha ouvido. Versículo 8. Sua gente e seus servos é que são felizes. Podem desfrutar continuamente de sua presença e aprender de sua sabedoria. Versículo 9. Seja bendito Javé, o seu Deus, que foi benevolente e o colocou sobre o trono de Israel. Javé ama Israel para sempre, e é por isso que ele o nomeou rei, a fim de que você exerça o direito e a justiça. Versículo 10. Então a rainha de Sabá deu ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de perfumes e de pedras preciosas. Nunca houve tantos perfumes como os que a rainha de Sabá trouxe para o rei Salomão. Versículo 11. Por sua vez, a frota de Irã, que tinha trazido ouro de Ofir, trouxe também grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Versículo 12. Com o sândalo, Salomão fez balaustradas para o templo de Javé e para o palácio real, cítaras e harpas para os cantores. Nunca mais chegou madeira de sândalo como essa, e nunca mais se viu dela até hoje. Versículo 13. Em troca, o rei Salomão ofereceu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu além do que o próprio rei a presenteou com grandiosidade. Depois a rainha de Sabá partiu e voltou com sua comitiva para sua terra, segundo o tópico do capítulo 10 do primeiro livro dos Reis. Continuando a leitura, o fascínio que hipnotiza. Versículo 14. O ouro que Salomão recebia anualmente pesava 23 mil quilos. Versículo 15. Sem contar o que recebia de tributo dos mercadores e do lucro dos comerciantes, dos reis da Arábia e dos governadores do país. Versículo 16. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, gastando 6,5 quilos em cada escudo. Versículo 17. 300 pequenos escudos de ouro batido, gastando meio quilo de ouro em cada um deles, e os colocou no salão chamado Floresta do Líbano. Versículo 18. O rei fez também um grande trono de marfim recoberto de ouro puro. Versículo 19. O trono tinha 6 degraus com encosto arredondado na parte de cima, braços de cada lado do assento, 2 leões em pé perto dos braços. Versículo 20. E 12 leões colocados em cada lado dos 6 degraus. Nunca se havia feito coisa igual em nenhum reino. Versículo 21. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e toda a baixela do salão da Floresta do Líbano era também de ouro puro. Não se fazia nada em prata que não tinha valor no tempo de Salomão. Versículo 22. De fato, o rei tinha no mar
uma frota de grandes navios junto com a frota de Irã, e a cada 3 anos chegavam os navios carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Versículo 23. E o rei Salomão superou em riqueza e sabedoria todos os reis da terra. Versículo 24. Todo mundo queria visitar Salomão para aprender a sabedoria que Deus lhe havia dado.